A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe, é um prazer estudar a Palavra de Deus mais uma vez com vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Viviane Ramos e hoje nós vamos estudar a lição de 4, Drama de Jó. O textuário diz assim: E disse, no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 2, versículo 27. Foi o drama que ele continuou, fiel ao Senhor, não pecou, não blasfemou e exaltou e louvou o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida de Jó. E a verdade prática, o despeito, as grandes provações que se abatem em nossas vidas, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Então, seja lá o que for, né? Continue e permaneça fiel ao Senhor. E aí, continua também assistindo essa lição, porque no final vou estar fazendo as perguntas e passando as respostas. Então, nessa introdução, né, a aprovação de Jó fez com que a vida se tornasse um verdadeiro drama. Jó foi um homem muito rico, muito assim, que tinha muitos animais, né, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentas. Então, ele era como... E tinha também camelos. Jó tinha muitos camelos, 3.000. Então, Jó... Hoje é como se fosse um empresário bem sucedido, né? E ele também tinha esse dom, né, dado por Deus para administrava muito bem, né? Ali era muito 10 mesmo na administração. Tinha os funcionários, ordenava. Ali tinha agricultura, né? Tinha os animais, tinha tudo, cuidava tudo, estava tudo certo, era bem sucedido, um homem rico, né, Jó? Exemplar aí na vida financeira. E graças a Deus que ele não tinha o coração dele nas riquezas, mas sim no Senhor, era do Senhor, e por isso ele continuou fiel ao Senhor e foi vencedor e Satanás derrotado. E aí, continuando o primeiro tópico, a tragédia da natureza econômica, o subtópico 1, o sucesso da esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente. Jó 1:3 era o maior porque tinha muita sabedoria, muita riqueza, era bem sucedido, né? Conhecido como esse homem rico e exemplar e fiel a Deus, o Jó. Glória a Deus, aleluia. E também fala, né, que enquanto as ovelhas proporcionavam lã, né, a produção têxtil, que era lã, né, das ovelhas que dava lã e fazia tecido, né, vocês sabem, vocês conhecem. E também, por outro lado, os camelos, jumentos estavam servidos de transporte de carga. Então, dessa forma, né, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócio. Então, tá lá, homem bem de negócio, bom sucedido, exemplar, né, era esse Jó, homem rico e temente a Deus. O 2. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó, né? Então está aí, Jó cuidava também dos animais, né? E era um transporte. Nas ovelhas, juntamente com o jumento, alimentava a produção, laticínio. E isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então está aí, né? As ovelhas, os animais. Então Jó estava tudo ali, tudo bem sucedido, tudo bem organizado, bem gerenciado, né? E próspera a vida de Jó. O 3, o ataque do diabo na esfera comercial. Aí foi onde Satanás atingiu, né? No centro das atividades de Jó. Começou aí agora, né? No comércio, né? Nas coisas de Jó, né, destruindo os animais, colocando ali pessoas para roubar os animais dele. E também, né, aí foi o negócio, foi a bancarrota, né? O negócio de Jó, ou seja, foi destruído, né? E também sem animais de carga, o transporte estava prejudicado, ou seja, roubou os animais, os camelos, né? A jumenta, então foi tudo prejudicado. Ali já começou, né? A vida financeira de Jó foi lá embaixo, né? Foi ficando pobre. O 4, o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó, da esfera comercial, atingiu também na esfera do campo. Então tudo aqui, né? Foi uma coisa como que o diabo é atrevido, entrou lá para destruir esse total, né? Total as coisas de Jó. E aí, fala também aqui que aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra ou investidura com uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise do comércio. Então, todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna. Em muitos casos hoje também, não é? Também Então a coisa maligna foi na casa de Jó, mas Jó permaneceu fiel ao Senhor. Então, se você perdeu aí nesses dias aí, coronavírus, sua empresa, né, perdeu a produção, perdeu os funcionários, ou você está desempregado, ou tá com algum prejuízo aí financeiro, sabe que nós somos servos do Senhor, né, e que podemos passar por isso sim, mas que você tem que ser fiel ao Senhor como Jó foi, e Deus o deu ele em dobro, retribuiu em dobro por ser fiel ao Senhor. Então, seja qual for
né, a sua luta, a sua dificuldade, seja fiel ao Senhor, né, glória a Deus, aleluia. O sofrimento de Jó, né, era um sofrimento muito grande, físico, social, emocional, espiritual, mas ele conseguiu ser fiel ao Senhor, glória a Deus, aleluia, porque tem gente que só é fiel ao Senhor se a vida financeira estiver boa, estiver bem, não é assim. Em todas as áreas, em todos os sentidos, podemos passar por luta, por vento, por tempestade, mas continuamos fiel ao Senhor para ser vitorioso, quer ver derrotar o Satanás e continuar fiel ao Senhor Jesus, é isso aí. Agora, continuando aqui no 2. A esposa, né? É uma fase que ela fala assim, ó. Amaldiçoa seu Deus e morre, né? Quando ela quis dizer isso, amaldiçoa esse Deus e morre, ela quer dizer Jó, que ela via Jó toda ali com a lepra, né? Que o Satanás tocou ali e colocou essa enfermidade. Ela via que ele estava sofrendo tanto, muita dor, muito sofrimento, sozinho ali, como que atribulado mesmo, né? Muito sofrimento. Então ela como que ela falava, Jó, já não consigo ver você sofrendo assim. Amaldiçoa esse Deus e morra, quer dizer, pede pra Deus aí e morre, Jó. É melhor a morte do que viver sofrendo. É isso que ela quis dizer, né? E diz aqui, né, que você continua aí com suas fé enquanto tudo desmorona à sua volta. Porque tudo isso, deixa de lutar por isso e aceita a morte. Foi isso que ela falou aqui nessa lição. E então a gente vê que Jó, ele sofreu bastante. O 3, né, o tragédia da natureza física e psicológica, foi quando o diabo toca na saúde de Jó, que foi lá aquela chaga maligna que tocou, que ele foi lá, né, e coçava com um caco de telha, coçava aquelas feridas, aquela lepra maligna, e foi uma dor, um sofrimento terrível que Jó passou. E ali diz então, né, nessa lição aqui, que o adversário agora tem permissão divina para tocar na saúde de Jó, foi onde ele tocou. E o 2, a saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma lepra maligna desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó 2, 6 e 7. Pode conferir aí para você não ter dúvida. E aí, continuando 3, saúde mental, né? Há uma dúvida que além... Não há dúvida, ou seja, uma certeza, que além de sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico, ou seja, aquela pressão de perder tudo, né? Embora não haja nada no texto que nos permite dizer que ele entrou em depressão, ou seja, não podemos dizer que Jó entrou em depressão, que Jó estava em depressão, não podemos dizer isso, né? Mas aqui teve uma pressão, né? O patriarca amaldiçoou o dia em que ele nasceu, tá em Jó 3 e 1 e 4. Então, por isso, né, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Então, só debaixo da forte pressão psicológica é que a pessoa chega de tal ponto. Jó teve essa pressão psicológica aí que amaldiçoou o dia que nasceu, mas não podemos dizer que ele estava com depressão, não. Isso mesmo. Aqui, continuando, então, aqui a conclusão, né? Nessa lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura do seu trabalho, família e saúde. Somente o homem com fé inabalável mantém seu lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante da calamidade dessa natureza. Então, o diabo chegou ao ponto máximo da pressão contra Jó, mas não conseguiu exercer o seu intento. Então, o patriarca permaneceu de pé diante das provações. Aleluia, glória a Deus. E você, tá de pé aí diante das provações, da luta, da tribulação? Psicológico, né, fisiológico, mental, espiritual, financeiramente, comercial, como que você está, né? Seja fiel ao Senhor, né? Jó nos deu esse exemplo, seja fiel. É isso aí, o diabo tocou, né, na família dele, teve aquele momento triste, né? Foi um momento muito triste aqui, foi o momento mais triste da vida de Jó, né? Que foi o 2, né? A tragédia da natureza familiar, foi os filhos no tópico 1. A tragédia que abateu sobre Jó foi de fato catástrofe, quando ele perdeu os filhos dele. E não perdeu só um, não, foi todos os 10 de vez, né? A casa que ele estava lá festejando, jantando, se alegrando lá, festejando. Veio um vento, né, que o diabo mandou, o diabo ele é atrevido, e ali aquele vento derrubou a casa, eles matou, foram todos mortos, enterrados por aquela casa, né? Então você vê que como que Jó soube disso, ele ficou muito triste, ao ponto de se jogar-se no chão, né, se humilhar, mas ele continuou fiel ao Senhor. Ele não sabia como lidar, né, com aquele momentos, né, com aquela tragédia, com aquela coisa ruim que estava vivendo. 10 filhos de vez ficou sem, e depois, antes disso, os animais, e foi muito triste para a vida de Jó. E Jó era uma notícia atrás da outra. Então foi aquele momento que o Satanás tramou, planejou tudo certinho para Jó, neste momento, blasfemar, amaldiçoar a Deus. Mas aí foi errado, ele se enganou, porque Jó, ele é fiel e verdadeiro, né? O nosso Deus justo e santo já sabia de tudo. Jó levantou as mãos para o céu e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não pecou, não blasfemou, não murmurou e louvou o Senhor por isso. Então valeu a pena ser fiel ao Senhor.
Deus devolveu em dobro. Jó não ficou leproso, não ficou derrotado, não ficou sem família. A Bíblia fala que o Senhor deu em dobro cada animal que ele perdeu. E o Senhor também deu, né, outros filhos para ele, a esposa mesmo. Glória a Deus, aleluia, por um homem fiel assim. E diz então a palavra do Senhor que aí as filhas de Jó eram as mais formosas. Isso mesmo. Então foi bênção dupla, né? Valeu a pena ser fiel ao Senhor. Então tá registrado aí pra nós, né? Pra mim e pra vocês. Seguir o exemplo do Jó. Bem-aventurado. Agora fazer as perguntas. A respeito do drama de Jó, responda. Como era a medida de riqueza e prosperidade de Jó? Era medida pelas grandes quantidades de animais e servos de serviço de Jó. Qual era o principal negócio de Jó? A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O 3. Jó perdeu quantos filhos em um só dia? Os 10 filhos. Após tocar, quarta pergunta, após tocar nos bens da sua família de Jó, em qual área o diabo tem permissão para tocar? O adversário tem permissão divina para tocar na saúde de Jó. Quinta pergunta. Segunda lição, qual sofrimento Jó experimentou além de físico? Então não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Foi verdade, Jó sofreu amargamente, né? Ali perdeu os animais, perdeu os filhos, perdeu tudo, né? Tudo ali, mas não perdeu o Senhor Jesus, não perdeu a fé, não perdeu a confiança, isso é muito importante, foi vitorioso em nome de Jesus, Pai Senhor, Deus abençoe.